Olá, caros amigos, o tema de hoje é descolonização afroasiática. Esse tema, tudo que se refere à África e Ásia tem aparecido bastante nos últimos vestibulares. Bem, quando a gente fala em descolonização, é um movimento de independência na África e na Ásia, um movimento contrário à dominação imperialista. Se entender bem esse negócio, você tem que levar em consideração a Guerra Fria. Afinal de contas, a Guerra Fria promove o enfraquecimento econômico e militar da Europa, facilitando as lutas de independência na África e na Ásia. Também é importante levar em consideração a ação da ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU defendia o direito de autodeterminação dos povos, sensibilizada pela morte de judeus no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. E já que a gente está falando de Segunda Guerra Mundial, a difusão da ideia de liberdade após a derrota das potências do eixo também foi importante para o movimento de descolonização. Para fechar essas causas da descolonização, você tem que levar em consideração também a Guerra Fria. Afinal de contas, Estados Unidos e União Soviética, disputando áreas de influência, apoiavam os movimentos de descolonização tanto na África quanto na Ásia. Pois bem, agora é importante você considerar alguns casos mais importantes da descolonização. Vamos começar pelo Vietnã. O Vietnã fez a sua independência em relação à França no ano de 1954, sob a liderança do guerrilheiro comunista Ho Chi Minh. No mesmo ano de 1954, a Conferência de Genebra decidiu pela divisão do Vietnã em duas partes, Vietnã do Norte comunista e Vietnã do Sul capitalista. Só que, posteriormente, o Vietnã do Norte invadiu o Vietnã do Sul e a gente já sabe qual é o final dessa história, é a Guerra do Vietnã. Um outro caso importante que você tem que considerar aí na descolonização, fazendo um estudo de caso, é o caso da África do Sul. A África do Sul conseguiu a sua independência em 1961, mas isso não significou a liberdade e a igualdade de direitos de fato. Por quê? Mesmo após a independência, estruturas políticas e jurídicas como o apartheid, que segregavam a maior parte da população negra, lhes restringindo direitos como ter propriedade da terra, continuaram. Só na década de 1990, depois de muita luta do líder negro Nelson Mandela e depois de uma grande mobilização internacional, é que o apartheid foi extinto. E para fechar, vamos falar num cara chamado Mahatma Gandhi. Gandhi liderou a descolonização da Índia em 1947, só que a ação dele foi mais pacífica. A ação dele era caracterizada pela desobediência civil, greves, boicotes a produtos vendidos pelos ingleses, até que em 1947 o Gandhi consegue fazer com que a Índia se torne independente. Bons estudos para vocês!